Então, o que a gente fez? A parte de estrutura foi a mais complicada, porque nós tínhamos uma estrutura aqui muito antiga e ela precisava ser refeita para suportar um peso sobre um vão livre, que seria isso aqui embaixo. A gente não queria pilares, justamente para dar essa ideia de amplitude. Então, a parte mais difícil foi a parte de estrutura, que eu digo uma parte cara, uma parte que não aparece muito, as pessoas não veem, mas é o principal da obra, né? O esqueleto da obra. Bom, a gente fez também uma parceria com o escritório da Sandra Bergo para poder desenvolver o projeto de decoração e arquitetura sob a supervisão da nossa diretoria de patrimônio e de construção civil. Então, nós optamos aqui pelo mármore, né? A gente colocou o mármore preto e branco para ficar uma coisa, para dar uma sensação de elegância, mas ao mesmo tempo ser prático e também com um custo mais em conta, que nós conseguimos através de um diretor, um material mais barato, né? Então, ele ficou dessa sensação do preto com o branco, com o creme, com o marrom, para remeter um pouco a uma edificação antiga. Mas a ideia era que tudo o que lembrasse a edificação original fosse mantido. Então, o que a gente tem aqui de gesso, essas mãos francesas, né, que são esses elementos que seguram as vigas, né, que são elementos estruturais já também, são originais. A porta, essa porta hoje, como vocês veem, toda restaurada, ela era pintada, mas já tinha várias camadas de tinta, era um negócio, estava bem impregnado, a gente mandou restaurar para voltar à porta antiga, se bem que no projeto original ela é pintada. Mas a gente fugiu um pouco, isso aqui não é uma obra que está restaurada, nós revitalizamos o prédio, que é diferente. Se a gente fosse restaurar, a gente ia deixar os elementos exatamente como eles eram. Então a porta tem que ser daquela cor, da tinta original, o prédio, não. Nós não fizemos isso, nós demos um novo uso. Nós mantivemos o edifício do jeitão dele por fora, né? Valorizamos toda a parte externa, com iluminação, uma coisa muito simples. A gente não colocou a pintura original, porque isso ia pedir um pouquinho mais de tempo que a gente não tinha. Então nós pintamos, mas levantamos o prédio só com iluminação, por fora. Os vidros, a gente optou por fazer o seguinte, como alguns são originais e outros estavam quebrados ou trincados, a gente fez assim, deixa os originais e vamos colocar os vidros, um vidro bem diferente, que é para dizer, olha, aqui é a marca da nossa intervenção sincera. A gente interferiu mesmo porque não tinha outro jeito, nós não conseguimos os vidros antigos. As janelas nós mandamos restaurar também, porque elas estavam emperradas, elas não abriam direito, estava também muita camada de tinta óleo, tinta esmalte, estava um horror. A gente mandou limpar, restaurar tudo. Esse foi um processo um pouco mais trabalhoso, difícil e dispendioso, né? Porque você fazer uma coisa nova sempre é mais fácil e mais barato do que você aproveitar o que já tem, né? Só que em compensação a gente tem uma história de 90 anos que a gente conta um pouco, né? É um pouco da CIRP que se mantém aqui, um pouco do espírito da CIRP que continua. Isso que a gente fala sempre quando se trata de revitalizar alguma coisa, ou mesmo restaurar, requalificar. Hoje se fala em retrofit também. Você pega aquele prédio antigo e reutiliza para outra coisa. Aqui no caso a gente está reutilizando para a mesma coisa, né? Então isso que foi legal, essa que era a ideia. Então, quanto aos materiais, as cores elas são claras mesmo, justamente para deixar o espaço maior ainda, né? Os móveis que nós fizemos, nós optamos por móveis de design bem moderno, né? E contemporâneo para chocar, né? Com o que tem de antigo aqui. Que essa é uma coisa bem que a gente... É uma solução muito usada quando você não quer ofuscar nenhum e nem outro. Então você tem móveis de design aqui, né? Que são do início do século passado e junto com o prédio que é mais antigo. No caso do lustre, não é um lustre original do prédio, né? Ele poderia ser um lustre moderno para mostrar, como eu disse, a nossa intervenção sincera. Mas a gente ficou tão encantado com esse lustre de alabastro e que é mais ou menos da mesma época do prédio que a gente resolveu colocar. Mas a gente deixa bem claro, não é original do prédio. Tá? O resto todo é moderno, os móveis todos, móveis, iluminação, refrigeração, tudo é moderno. O lustre não, o lustre ele é realmente da época.
Tecnologia, a gente tem um balcão refrigerado ali, internet aqui, os móveis, como eu falei, bem mais contemporâneos, né? E materiais, alguns materiais que são mais novos, né? O vidro aqui foi justamente assim, nós não queríamos tirar a porta, mas eu também não podia deixar que o ar-condicionado passasse por lá, porque tem que, infelizmente, a gente tem que optar por ar-condicionado aqui no verão, é insuportável em qualquer lugar de Rio Preto, na região. Mas eu não podia fechar, tinha que dar essa sensação de abertura. Então, o vidro, justamente, ele é para ficar neutro, né? Então, a gente tem material, tem alumínio, tem vidro, tem coisa moderna aqui, tem iluminação moderna, a gente tem LED ali no buraco, que a gente chama, né? Que é o que tem de mais moderno em iluminação. A gente tem lâmpada fluorescente, a gente tem lâmpada halógena, várias lâmpadas par, a gente tem vários tipos de iluminação que são modernas e que são econômicas também. No caso do buraco, propriamente dito, né, era a fundação existente. Quando a gente começou a quebrar, que tinha que aterrar uma parte e deixar no nível da rua ou outra, a gente descobriu essa fundação antiga. Então nós optamos, vamos deixar isso aqui à mostra. Eu acho que mostra bem como era, né, porque a gente não tinha agulha de concreto, a gente não tinha uma fundação de concreto armado, então tudo era feito em arco, né, nessa época. Então a gente decidiu mostrar com esse piso de vidro, acabou ficando um sucesso isso aí, né? Mais uma vez, para mostrar a intervenção sincera, como eu disse. Olha, a gente mexeu, mas a gente respeita o passado, respeita a história, né? A história, sobretudo, a história da CIRP, né? Que a gente está mostrando, que a gente mostra aqui. E aí tem as salas de reunião. Então tem muito vidro, porque justamente dá essa ideia de uma coisa só. Então, transparência também da nossa presidência. A sala do presidente, ela é de vidro, ela tem uma persiana quando ele quiser privacidade, mas ele quis bem assim, a proposta era essa, eu quero ficar na frente. Então, quem chega tem acesso ao presidente quando ele está aqui. As reuniões, a gente vê quem está se reunindo, a gente passa, comenta, convive muito bem. O associado que vem tomar café, ou uma água, ou um cappuccino e usa a internet, ou lê também os jornais, eventualmente vê TV, e a diretoria que se reúne, o presidente que está ali, passa, é bem transparente. É a ideia dessa diretoria, transparência, né, e ser acessível. Acho que a proposta é essa, trazer o associado, fazer com que o associado faça parte mesmo da CIRP, né, parte efetiva, porque ele já faz parte, né.